Olá para vocês que estão nos acompanhando das plataformas de áudio e vídeo. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Conecta, Conexões que Transformam. Eu sou Sheila Chaves e estou aqui apresentando esse episódio hoje com meu querido Júnior. Seja bem-vindo, Júnior. Obrigado, Sheilinha. Eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente porque a gente vai falar de um assunto que, para mim, a cultura pop é o meu assunto do coração, é o que rege a minha vida. E para você que está nos acompanhando aí, que é aluno FMU FIAN-FAAN, eu tenho um recadinho importante. No final deste episódio, nós vamos disponibilizar aqui na tela o QR Code de acesso ao nosso exclusivo clube de vantagens, que só aluno FMU FIAN-FAAN tem acesso a cashbacks exclusivos para suas comprinhas online. E você que não é aluno FMU FIAN-FAAN ainda, corre lá no portal.fmu.br e faça a sua inscrição no seu curso de graduação ou de pós-graduação. Não perde tempo e vem aproveitar todas essas oportunidades que você tem de ser um aluno FMU FIAN-FAAN. Adentrando aqui ao nosso tema de hoje, meu querido Júnior, como você estava dizendo, que você é apaixonado por cultura pop? Isso, eu sou apaixonado por cultura pop, mas antes mesmo de eu saber que era cultura pop, né? Porque eu comecei na escola, que eu tenho TDAH, né, diagnosticado, e eu não gosto muito de perder tempo com coisas que não são interessantes. E uma professora minha me introduziu ao Harry Potter, um livro na escola, me colocou para ler e eu fiquei apaixonado. E aí E ali começou a sua paixão. Aí foi Harry Potter, Senhor dos Anéis, aí começaram a vir as séries, os filmes, os mangás, os quadrinhos, e aí eu mergulhei de cabeça tudo que é assunto, às vezes eu nem entendo, mas eu fico lá paradinho ouvindo para entender e falo, nossa, isso é realmente interessante. E hoje tem uma notícia importante para você, que nós trouxemos um especialista no tema. Sim, eu estou ciente disso e tenho algumas perguntas bem capciosas para falar, principalmente porque eu sei que ele é especialista em uma das séries assim que movimentou a galera, tipo, de forma geral, assim, desconheço pessoas que não assistiram ou choraram no final, que é o nosso queridíssimo Dinho, do X-Manteiga. Tudo bom, gente? Prazer estar aqui. Dinho? Muito bom estar aqui, de verdade. Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. A gente que agradece aí a sua disponibilidade de vir aqui, né, e ter aceitado o nosso convite. Então, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer falar pro portal, né? Falar com os alunos da FMU também é bem bacana. Me identifico, né? Também estive na faculdade durante um tempo. Preguiçoso não concluir o curso, então não façam isso. Concluam o curso de vocês. Mas olha aí a oportunidade. É verdade. Estamos de portas abertas para receber mais um aluno. Preciso voltar. Preciso terminar umas coisinhas aí. E para quem não conhece o Dinho Lima, porque eu não sei como vocês não conhecem, ele é músico, ele é criador de conteúdo para internet, ele é produtor de conteúdo digital, podcaster, apresentador do X-Manteiga e do Domingote, e também um apaixonado por cultura pop, não é mesmo, Dinho? Sim, a cultura pop está presente há muitos anos, acho que desde que eu me conheço por gente. Eu sou da geração anos 90, né? Eu nasci... Somos, né? Eu nasci em 84, mas tenho mais lembranças do final ali, dos anos 80, 89, 90, já começa a marcar. Então, me lembro muito de estar sempre na frente da TV, tipo, consumindo filmes, séries, a MTV que nos moldou, né, muito. Enfim, começou tudo muito cedo e eu adoro cultura pop e consumo muito até hoje, né? Ainda mais que hoje a gente tem muito mais acesso, as coisas estão muito mais fáceis, então cultura pop, tipo, tá muito enraizada em mim, sempre esteve e hoje mais do que nunca, virou profissão. Aquele menininho, né, pequenininho assistindo TV em casa, todas as tardes, depois da escola, né? Sessão da tarde. Sessão da tarde, TV Cultura, Nossa, Manchete... TV Cultura. Não, esses dias eu fiz uma campanha, eu ajudei na campanha de divulgação do reencontro do Castelo Rá-Tim-Bum, né, que a Oreo fez com a TV Cultura. Gente, aquele reencontro foi muito legal. Com o coração de todo mundo. Foi muito legal. E um dos meus vídeos eu falei que eu fui muito educado pelo Castelo Rá-Tim-Bum. Tipo assim, as coisas que mais eu gostava na escola, ou coisas que eu gosto até hoje ainda, que são música, geografia e história, foi no Castelo Rá-Tim-Bum que eu aprendi. Foi o grande início, a grande porta ali, né?
Então, eu acho que nós somos muito privilegiados de termos sido criança nos anos 90 e ter feito parte dessa geração ali, né? Não só o Castelo, mas o Gloob Gloob, o Rá-Tim-Bum. Nossa. Não, As pessoas acho que nem lembram mais disso, né? Só a Não, gente agora entregou muita idade. Tem gente, Gloob Gloob. tem gente aqui que não vai nem saber do que a gente tá falando. Não sabe mesmo. Né? Mas só é uma coisa que dá até pra ir atrás. Vão atrás, tipo, vocês, tipo, no YouTube, no Google, porque tem muita coisa lá, né? marcou muito a história do audiovisual brasileiro também, né? Castelo Rá-Tim-Bum é um grande divisor de águas, né, no audiovisual. Tem muita coisa que é usada até hoje. Eles foram pioneiros em muitas coisas. Enfim, eu venho de uma geração muito boa. Nós viemos, né? Sim. Com certeza. Foi lá, então, que nasceu essa vontade de produzir conteúdo? Me explica como que foi que você teve a ideia de falar, eu vou criar aqui um canal de conteúdo pop. Eu sempre... A cultura pop sempre foi muito, muito presente. Eu lembro, assim... até acho que eu nunca contei isso em lugar nenhum. Mas uma vez, eu tinha 4 anos de idade. E eu já comecei a ser alfabetizado com essa idade. Eu lembro que meus pais, eles são do Ceará e a gente morou lá durante 1 ano. Eu lembro mais ou menos isso, era em 89 ali. E aí eu lembro muito dessa fase da gente ter ficado lá. Esse tempo que a gente morou lá. E eu lembro que uma vez, meus pais, eles tinham uma mania, assim, absurda, tanto comigo como com meu irmão, que eles saíam e deixavam a gente trancado dentro de casa. Sim, não tinha com quem deixar, né? Exato, mas olha o perigo. É. Olha o perigo. Se acontecesse alguma coisa. Então, tipo assim, eu sei que eles faziam uns esquemas, tipo assim, deixavam o gás baixo, desligava o gás. Hoje eu entendo que eles faziam isso, mas na época a gente ficava, era só eu cuidando do meu irmão. Meu irmão é 3 anos mais novo que eu. E a gente ficava lá os 2 juntos. Então a gente só ficava assistindo televisão o dia todo, a programação. Mas nessa época do Ceará, o meu irmão, ele era recém-nascido. E eu fiquei em casa sozinho. E eu sempre fui muito arteiro. Então eu resolvi pular a janela e sair de casa. Fugir. Tipo, só que no mesmo quintal onde a gente morava, minha tia morava também. E aí eu pulei o muro e eu rasguei as minhas costas de cima a baixo, assim. Só que com muito medo de alguém ver o que acontecer, eu voltei pra casa com medo e botei uma camiseta pra disfarçar. E fiquei lá. Quando os meus pais voltaram, a camiseta tava grudada em mim, de sangue, assim. Tipo... Que dor! Muito peripécia, né? Só que uma das coisas que eu lembro foi que eles não brigaram comigo nem nada. Tipo, viram que foi um acidente, perguntaram pra minha tia, você não viu nada? Então, não vi, tipo, não sei o que aconteceu. Mas eu lembro que um dos agrados, assim, eu fiz isso e ainda fui muito agraciado. E o que eu ganhei aquele dia? Eu lembro de ter ganhado um chocolate. E eu ganhei minha primeira HQ, que foi uma revistinha do Capitão América. Que legal. Foi muito... Eu lembro muito disso até hoje. 4 anos de idade. Tipo, eu lembro muito. Marcou muito, né? Marcou. E é engraçado, porque eu pergunto para algumas pessoas que elas não lembram de coisas dessa época, mas parece que cientificamente é comprovado que o nosso cérebro começa essa é a base. A gente começa a lembrar das coisas a partir dos 4 anos. Pode ser que eu esteja falando uma grande bobagem, mas eu já li isso em algum lugar, gente. Então, assim... mas eu lembro. Não sei se isso é um dom, sei lá. Mas eu lembro disso. E começou ali. Eu comecei a ficar apaixonado por quadrinhos. Eu lembro que eu desenhava muito. Eu lembro quando eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos de idade, meu pai me matriculou no Instituto Universal Brasileiro. Nossa. Vocês lembram disso? Lembra disso? Lembro. Que era um curso de desenho à distância. Era o EAD. Era o EAD. Da época do analógico. Exatamente. Eles mandavam tudo pra nós, assim, tipo, em casa, as matérias. Apostilas, Apostila. né? Aquele telefone que você ligava, você só tinha direito a fazer uma pergunta. Exato. A pessoa te respondia de qualquer jeito. Exatamente. E aí você ficava, tipo, com mais dúvida do que quando Sim. você fez a pergunta. E o escritório deles, eu lembro que tava assim no material, né? Que era na Avenida Rio Branco, tipo, no centro de São Paulo. Então eu sempre falava pro meu pai, falava, mas não é melhor a gente ir lá, pegar o ônibus e ir até lá do que ficar esperando. Tipo... Mas foi uma fase muito boa. E eu lembro muito de ter esse lance de cultura pop em família também. Tipo, com os meus primos, em casa, com meu irmão. Então, assim, ia pra casa de uma tia, que era a tia Gevan. Ia pra casa da tia Gevan, a gente ficava vendo filmes e séries o dia inteiro e jogando videogame. Então, eu lembro muito dessa fase. Aí, quando na minha adolescência também, já de pegar... E a gente teve uma fase aqui em São Paulo que tinha lojas americanas em que a gente alugava os box. Por exemplo, você pegava a primeira temporada de Smallville na sexta-feira e devolvia na segunda. Sim. Então, passava o final de semana inteiro maratonando os 22 episódios da primeira temporada de Smallville.
Aí DLC, também que era outra série, Lost. Eu lembro muito disso. Então, minha infância e adolescência foi muito regrada a esses momentos. Eu não me lembro em nenhum momento de não ter a cultura pop por perto. E a minha mãe também sempre me incentivou muito. É engraçado que meu pai nunca foi tanto de cultura pop. Acho que os filmes que meu pai gostava, tipo, era Mazzaropi. Ah, eu gosto do Mazzaropi. Meu também. Tipo, mas minha mãe já gosta... Minha mãe, ela faz piada de Chaves até hoje. Mentira! A gente conversa com piada de Chaves, eu, minha mãe e meu A sua irmão. mãe assistia Chaves? Muito! Às vezes a gente tá conversando alguma coisa, ela fala, que nem aquele episódio de Acapulco. Tipo, ela manda isso, tipo, ela manda umas piadas, assim. Minha mãe sempre incentivou. E ela conta que quando eu era criança, e o meu pai sempre trabalhou como guarda noturno, porteiro, essas coisas, quando eu era mais jovem. E aí ela lembra que quando ela estava grávida de mim, ela assistia muito aquela série do Hulk com o Lu Ferrino. Lembra que era um ator, que era o Bruce Banner, quando se transformava no Hulk, via outro cara super fortão pintado de verde, né? Tipo, ela gostava muito dessa série. Então, talvez meu lance com super-heróis tenha começado aí também. O Chapolin sempre foi meu favorito mais do que o Chaves. Então... Tem essa pegada materna, né? Que lembra da tua mãe. Minha mãe sempre incentivou. E minha mãe fazia uma coisa que era muito legal. Eu tô contando várias coisas, eu falo demais. Mas me corte, por favor. Vontade. Eu lembro que a gente não tinha videocassete. E minha mãe pegava eu e meu irmão no final de semana, assim, tipo, domingo à tarde, e levava a gente pra praça pra gente jogar um futebol, alguma coisa do tipo. Eu e meu irmão jogamos muito futebol. Mas, especificamente, quando ela levava a gente nessa praça, essa praça tinha uma locadora do outro lado. E, em vez de a gente ficar com a bola jogando na praça, eu e meu irmão íamos pra locadora e íamos vendo todos os filmes e ficávamos lendo a sinopse dos filmes atrás. Eu lembro muito disso. E aí eu lembro que era todo aquele ambiente bem controlado, tinha a sala que era proibida. Separada. Lembra disso? As crianças não podiam entrar, que era tipo... Aí a criança falou, mas o que tem ali dentro, né? Tipo... Era só uma cortina preta numa porta fechada. Exato, era muito bizarro, mas todo o outro acesso a gente tinha. Então eu lembro de ver sinopses de muitos filmes do Van Damme na época, do Bruce Lee. Eu sempre gostei muito de arte marcial, do Schwarzenegger, do Stallone. E eu aprendi muito sobre cinema só lendo sinopse. Porque a gente era bem pobre na época, e um videocassete era tipo, uma fortuna. Era uma fortuna, não era tipo, algo muito acessível, só rico né? tinha videocassete e telefone naquela época. Telefone também era muito difícil. Então eu tenho essa é um pouco da história que eu conto sobre mim, que é um pouco Tarantino, né? Que o Tarantino que trabalhou numa locadora, por isso que ele conhece tanta referência de filme e tal. E eu tive um pouco disso. Então acho que começou assim, Sheila. Não lembro, não consigo ter nenhuma lembrança sem que a cultura pop esteja presente na minha vida. Ela sempre esteve. E você começou já com o X-Manteiga? Não, o X-Manteiga ele vem nascer em 2012, quando eu fui evangélico, uma época, fui cristão durante um tempo. Antes de ser convertido ao judaísmo, eu fui cristão. Então, aí depois que eu fui descobrir minhas raízes judaicas e tudo, eu fui atrás e falei, é isso que... Agora sim, agora tem lógica, agora as pessoas me explicam como é que funciona. Eu sempre fui muito lógico, porque dentro da igreja eu perguntava as coisas, o pastor, tipo, tem coisas que não nos foram reveladas. Aí eu, mas por que está escrito então? Se está escrito, tem uma base, eu quero entender. Imagina o Dinho chegando pro pastor, né? O pastor, lá vem esse menino de novo. Não, os caras ficavam doidos comigo. Eu sentava no estudo bíblico, na frente, e ficava assim, não, mas eu não entendi. Mas por que ele fez isso? Não sei o quê. Eu sempre fui muito nerd nesse sentido. E o judaísmo me trouxe um conforto, porque o judaísmo ele te ensina a questionar. Né? Dentro até da Bíblia, o próprio Jesus faz isso. Ele responde uma pergunta com outra pergunta. Isso é muito judaico. Então, eu comecei basicamente o X-Manteiga dentro do cristianismo. Porque eu era líder de jovens, eu cuidava dos jovens ali, né, junto com a minha ex-esposa. E aí a gente começou a criar algumas atividades para eles que envolviam cultura pop. Então, por exemplo, eu fazia um estudo sobre Crônicas de Nárnia, que é muito cristão. Sim. Senhor dos Anéis, que tem coisas cristãs. Então, eu ia muito para isso, e aí eu criei um quadro, eu e ela, chamado... Agora vocês vão... Como nasceu o X-Manteiga? X-Tudo Bíblico. X-Tudo Bíblico. Que era uma homenagem ao X-Tudo, exatamente. Que era uma homenagem ao X-Tudo, lá dos anos 90, também, da falecida TV Cultura. Falecida não, tá até hoje aí, mas aquela programação não existe mais. Não, aí eu peguei X-Tudo Bíblico e eu destrinchava todo esse conteúdo. Minha ex-mulher na época, que era a Gabi Secom, me apoiava muito. E aí a Gabi, por que você não cria um blog pra você?
E eu lembro que a Gabi, ela me incentivava muito. E aí a gente uma vez gravou um podcast. Gente, isso a gente tá falando de 2009, 2010. Tipo, aí eu lembro que ela gravou no carro, assim, a gente tava num carro e começamos a gravar um programa. Ela falou, vamos gravar um programa aqui nós dois. Aí a gente saiu falando e tal. E eu lembro que eu coloquei a gente colocou uns pseudônimos pra não falar que era a gente. Era muito engraçado, assim. E aí foi surgindo. Ela falou, por que você não cria um blog e começa a falar de cultura pop? E aí eu comecei em 2012, criei uma página no Facebook e comecei a fazer memes. Eu fazia memes. Tipo, memes de cultura pop. Então, por exemplo, eu pegava... Sabe aquela cena do Hobbit, quando o Bilbo... os anões convidam ele pra ir na jornada e ele não quer ir. Aí ele muda de ideia e ele fala, tipo... Eu vou partir numa aventura, sabe? Tipo, aí ele sai. Tipo, eu acho aquilo muito meme. Aí, na época, minha cabeça, cara, isso dá muito meme. Aí eu comecei a fazer uma série de memes do Bilbo falando essa frase. Eu vou partir numa aventura. Exato. Então, em cima eu colocava assim... vou lavar a louça. Precisa lavar a louça. Aí embaixo eu colocava o Bilbo. Vou partir numa aventura. Pra fugir da louça, entendeu? Então, tipo, eu comecei a criar esses memes na internet. Eu mexia muito com Photoshop, essas coisas. E aí o X-Manteiga virou um blog, quando eu comecei a profissionalizar as coisas. Aí eu fiz um curso de crítica de cinema, fiz um pouco de curso de jornalismo, e aí comecei a fazer matérias, e aí virou xmanteiga.com.br. Eu vou, na verdade, ir pro YouTube só em 2016, por acidente. Como é que foi esse acidente? Como é que uma pessoa vai parar no YouTube por perguntando isso acidente? agora. Eu já estava no YouTube desde 2007 com música. Sim. Sempre tive trabalhos. Então, como eu falei que eu vim do cristianismo, eu tive um trabalho gospel. Então, eu fiquei um tempão como músico mesmo, fazendo coisas na internet pro YouTube, mas assim, como música. Quando eu venho em 2016, eu falo, vou começar a falar de cultura pop. Eu vou falar do quê? E aí, tava bem na época do Oscar. E eu lembro que eu e a Gabi, a gente sempre parava tudo que a gente tava fazendo para maratonar os filmes do Oscar. E aí a gente sempre tinha... Eu tenho isso até hoje, né? A Gabi já não sei, porque nós não estamos mais juntos, mas é uma grande amiga, a gente tem uma relação muito boa. E eu ainda continuo fazendo isso. Eu gosto muito de... No sábado, por exemplo, eu vou para um cinema de rua e assisto um indicado. Então, por exemplo, The Fabelmans, o filme do Spielberg recente, né, que concorreu ao Oscar, eu assisti assim. Então eu gosto muito disso. E aí a gente começou a fazer essas maratonas e um dia eu lembro que eu não tinha um celular muito bom na época, mas eu tinha um mini iPad já. E ele tinha uma câmera boa para a época. E aí um dia eu fui para uma sessão e falei para a Gabi, eu falei, vamos sair do cinema e gravar um vídeo? No carro mesmo. Contando a experiência. Eu ligo a câmera e a gente sai falando. O que você acha? Ela falou, vamos. E aí eu lembro que a gente começou a fazer alguns experimentos, assim. Eu acho que o primeiro vídeo que a gente gravou foi O Regresso, que foi aquele filme que o Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar finalmente, né? Demorou, mas ganhou, né? Eu tenho um negócio com esse filme. Com O Regresso? Você acha que ele não deveria ter ganhado no Regresso? Ele devia ter ganhado há muito tempo atrás. Exatamente. É o que todo mundo Ele acha, deveria ter né? ganhado no Lobo de Wall Street. Pra mim, era ali. E aí a gente falou sobre esse filme, sobre O Regresso, e eu comecei a meio que postar. Eu acho que eu postei no Instagram. Foi um negócio assim. E aí comecei a postar. Aí falei, vou criar um canal no YouTube. E vai chamar X-Manteiga, porque eu já tenho um blog. E aí eu comecei a abastecer. Foi tudo bem experimental. Muito, né? porque não tinha corte. Eu já era editor na época, mas eu não queria editar. Eu queria que fosse uma coisa mais rápida. Claro, tipo, pra pegar sabe, a reação. Então era um vídeo sem corte. E eu jogava lá e a gente foi fazendo o volume. Mas na época eu tinha que conciliar com a minha carreira de empresário. Na época eu estava gerenciando, vocês lembram das paletas mexicanas? Esse surto coletivo que teve com os empresários de São Paulo? Eu fui um deles. Todo lugar que você ia tinha paleta. Na época nós inventamos de fazer, juntamos a família ali, toda a família da minha ex-mulher e resolvemos montar esse negócio. Então eu não podia me dedicar a 100%. Chegou um momento que eu falei, eu não quero isso pra mim. Eu vou fazer outra coisa e tal. E aí a Gabi tinha uma viagem para os Estados Unidos a trabalho. E eu falei, poxa, eu queria ir também. Ela falou, então por que você não... Eu vou para uma convenção, a trabalho, e depois a gente fica lá uns dias. O que você acha? Eu falei, tá, mas então vamos fazer a viagem. E aí ela estava em Orlando, a gente foi para Orlando. Aí eu falei, o que você acha da gente ir para Los Angeles também? E aí já, tipo,
Hollywood e tal. Aí ela topou e a gente fez essa viagem. Nessa viagem eu levei uma câmera, era uma Sony pequenininha, tipo Cybershot, Sim. sabe? Na época. E eu falei, vou começar a registrar tudo aqui. E aí, o primeiro vlog que eu fiz foi numa loja de quadrinhos. Ia ser mais épico que isso, só se fosse uma TechPix. Exato. Eu não sei porque eu não tive uma TechPix. Eu acho que era porque era difícil ter naquela época, senão não tinha dinheiro. E aí eu fui nessa loja de quadrinhos e comprei um monte de quadrinhos e mostrei tudo no vídeo. Editei no mesmo dia e já subi pro X-Manteiga e fui fazendo esse conteúdo de vlog. E aí, quando eu voltei, eu decidi não trabalhar mais com a paleteria e falei, vou investir nisso, cultura pop. A Gabi Super me apoiou na época e eu comecei a viver disso, tipo... Exclusivo, tipo, me dedicar a isso para fazer isso gerar uma grana em algum momento. Então, começamos a investir, compramos câmera e tudo. E foi numa dessas, sem querer, com o celular da Gabi, acho que foi até antes da gente comprar a câmera. A Gabi gostava muito de Game of Thrones, eu já estava gostando também na época, e a gente assistiu o último episódio da 6ª temporada juntos. E a Gabi falou, por que a gente não faz um reaction? Aí ninguém vai assistir isso. Reaction é muito chato. Eu não aguento ver um reaction. Gabi visionária, né? Visionária. Porque Visionária. eu lembro... 2016 nós estamos falando. Então, exatamente. Eu lembro que ela tinha muitos esses insights, assim, de falar, pô, por que a gente não faz tal coisa? E era coisas que ninguém estava fazendo na época. Sim. Aí depois começaram a fazer e fez um boom. Ela sempre esteve na frente. Inclusive, eu acho que é legal você trazer esse contexto, né? De quem é a Gabi. Pra você. Pra mim... Agora virei... Agora virou o jogo. Deixa eu mudar, deixa eu ir pra lá. Agora ela vai gostar. Pra quem não sabe... vou contar a história Tá toda, bom, então. conta. O Dinho, ele é meu primo. Né? Ele não é um primo direto, mas a mãe dele é prima da minha mãe, mas é família. Somos né? primos de terceiro grau. Segundo? Terceiro, é isso? Ai, não sei. Eu acho que é terceiro, porque a sua mãe é prima da minha mãe. Isso. Terceiro grau. Terceiro? Terceiro grau. Então, mas é família, né, Sim. gente? O sangue quente Eu tenho o corre Chaves aqui. também. O Chaves é o do meio. Exatamente. O meu também. O Chaves é o do meio. Na verdade, meu nome é Helder Chaves de Lima. O Helder Chaves é o meu pseudônimo. É o meu empresário. Ai, que chique. Dinho Lima é o artista. Olha que chique. Eu uso Sheila Chaves. Né? Eu usei Helder Chaves acho que só quando eu era criança. Gente, eu continuo sendo Júnior. Que não Você é é Chaves da também? família, mas... Vai que você é parente, não sei. Sempre, toda família tem um Júnior. Eu tenho a teoria que todo mundo, de alguma forma, É parente? é parente. Eu também. Acredito muito nisso. Vai ser coisa de quadrinho, mas vamos continuar. Continua a história Desculpa, da Gabi. então. E aí, o Dinho é meu primo. A Gabi sempre foi a minha melhor amiga da vida, de tudo, em todos os momentos. Só que, na época que eles se conheceram, eu não estava aqui em São Paulo. Foi a época que eu fui morar em Fortaleza. E eles não se conheceram através de mim, eles se conheceram Na vida. na vida. Orkut. Internet. A internet. E aí, quando eu voltei para São Paulo, foi que eu fui saber que eles estavam namorando. Falei, gente, mas que mundo pequeno, né? Foi. E o contexto é esse. A Gabi, ela é a minha melhor amiga do coração, ela sabe disso. Uma pessoa que esteve comigo em muitos momentos, eu estive com ela. E nós três estivemos ali se apoiando em alguns momentos. Então, ela é essa pessoa, assim, mais esse elo de ligação além da família, né? Sim, e a gente tá falando da Gabi porque a Gabi foi muito importante na minha carreira, foi muito Sim. importante tudo que o X-Manteiga é Porque hoje. foi ela que te deu Ela me deu esse né? empurrão, ela sempre acreditou muito em mim. Inclusive, eu lembro que tinha épocas que nem você acreditava. Pô, semana passada eu não acreditei. Vocês estão colocando na mesa aqui uma coisa que eu tenho muito como verdade. Se você pegar hoje as grandes descobertas, as grandes evoluções que a gente teve, foi de uma ideia, assim, alguém conversando, assim, de sentado. Cara, e se... E se? Se a gente pegar, montar sei lá, uma caixa, assim, como se fosse um carro, assim, e mandar pra Lua. Aí o cara, você é louco, tá maluco, vai fazer isso o quê? Ninguém vai te apoiar com isso, não. É assim que começa. Entendeu? Eu Sim. acho que, assim, a ideia pra ela ser boa, a principal coisa, primeiramente, ela tem que parecer muito louca. E aí, só se tiver a disposição, o tempo, o empenho de investir naquilo, você consegue ver ela acontecer. Sim, mas tem uma outra coisa que é bem interessante sobre a ideia também. Isso é uma frase até da Gabi, ela emulando o pai dela, né? Que é o senhor das frases, o senhor Elias. Uma ideia sem uma ação, ela é só uma ideia.
E eu acho que foi isso que a gente conseguiu na época também, sabe, fazer as coisas acontecerem, foi porque a gente tirou do papel e começou a fazer. E ela falou, voltando para a história, ela falou esse lance do reaction. Ela falou, vamos fazer um reaction. Aí eu, putz, que droga, não sei o quê, tipo, fazer reaction. Será? Aí a gente gravou, deixou ali a câmera. Aí a gente já tinha comprado a câmera, já estava investindo, já estava com uma produtora, na época a gente tinha a Caverna Criativa, que foi uma produtora que eu tive. E aí a gente começou a rodar e deixou ali uma hora de episódio, né? 50 e poucos minutos, e deixou ali. Quando terminou o material, sobrou pra mim, porque eu que tinha que editar. E aí eu tinha que editar, mas fazendo sync com o episódio. Sim. E fui fazendo os cortes de todos os momentos. Gente, o episódio era no domingo. Eu deveria ter soltado esse episódio na segunda ou terça. Eu não soltei. Falei, vou editar também no meu tempo. Porque eu achava que não ia dar nada, eu não tava confiando nela. Aí eu falei, mano, vou editar isso aqui quando eu tiver tempo. Sei lá. A gente trabalhando a semana inteira. Meu, vou fazer isso aqui quando tiver tempo. Isso aqui eu faço E depois. realmente eu deixei pra depois. Aí eu fui soltar na semana seguinte. Eu soltei e fui fazer minhas coisas. No dia seguinte, quando eu fui olhar no YouTube, o vídeo já tinha 10 mil visualizações para um canal que não tinha nem 1.000 inscritos. X-Manteiga tava muito no embrião naquela época. Aí eu falei, gente, deu certo. Olha aí, ó. E aí a gente se empolgou. Eu e ela começamos a fazer reaction e muitas pessoas conhecem a gente por causa de reaction. Até hoje as pessoas falam, eu lembro de vocês dos reactions de Game of Thrones, dos reactions de The Walking Dead, de trailer. Tipo, tem um dos nossos reactions mais vistos é o de Rei Leão, do live action. Ai, que filme. Tem muita coisa assim no... Melhor. Você gosta, não gosta? Deixa pra lá. Melhor não falar. Tá bom. Eu gosto, mas eu vou te respeitar. Eu tenho outro entendimento sobre live actions, a gente pode trazer isso em algum momento. Mas aí foi isso, eu acredito. Aí acreditamos um no outro, definitivamente, e começamos a seguir um caminho. Começamos a falar de reality shows também, a gente falava muito do X Factor na época, do MasterChef, do Catfish Brasil. Catfish Brasil foi uma coisa que a gente bombou muito, assim, a ponto da gente gravar com os apresentadores na MTV, a convite deles e tudo. Então a gente começou... Como que foi isso? Foi muito louco, porque a gente tirou o maior sarro deles, né? A gente humilhava o programa. Tipo, inclusive é um dia que eu me arrependo muito. Eu zoava muito. Falava que eles não sabiam apresentar. Falava que, tipo, as câmeras tudo cagada. Falei, olha essa produção, comparado com o que tava ano passado. Mas assim, eu era jovem, não sabia de nada. O modelo era esse. Então, tipo assim, a MTV ficou meio pistola com a gente na época e tal. A gente tomou um lista negra aí. Mas alguns anos depois eu tentei fazer as pazes, eu me humilhei e a gente... Reverteu o cancelamento? Reverteu, mas eles foram super abertos, assim, tanto a MTV quanto os apresentadores, a gente virou amigo, assim, o Ricardo até hoje fala comigo. É o que eu falo, é uma questão de tempo. Sim. Deixa o tempo passar. E eles entenderam na época, e eu pedi desculpas, eu falei, cara, eu fui meio babaca, a Gabi também sentiu muito isso. E eles falaram, não, a gente entende, tipo, era o jogo, era a audiência, entendeu? Não, e eu acho que na Sim. época também, muitos programas seguiam essa linha mesmo, né? Dessa crítica dura. Na verdade, tem até hoje, né, Sheila? Porque a internet, ela vive muito de você falar mal das coisas. E isso já é uma coisa que eu não tenho mais, essa postura, entendeu? Isso é um ponto. Porque, assim, você como produtor de conteúdo e como crítico desses conteúdos também... Óbvio que você não gosta de tudo, né? Quando você se depara lá, não, vou fazer um conteúdo sobre um tema, sobre o programa tal. Como que você Aquela lida? série, assim, que você assistiu no primeiro episódio, os primeiros 10 minutos, você falou assim... Você já fala, não vai rolar. Essa daí eu vou precisar de muita força de vontade para poder fazer algum conteúdo em cima dela. Eu já tive uma vez, eu fiz até um programa, eu gravei um podcast, eu tive uma ideia, assim, ele não passou do piloto, porque eu realmente não investi, mas era uma ideia muito boa, que era assim, você pegar um filme ruim e tentar achar uma coisa boa desse filme e falar sobre essa coisa boa. É um exercício isso. Por exemplo, a gente tinha assistido Boneco de Neve, que é... Boneco de Neve é muito ruim. É com o Michael Fassbender. Mas a fotografia dele é linda. É maravilhosa. É maravilhosa. Aí eu falei, o filme é horrível. Vamos falar da fotografia. E aí eu trouxe um fotógrafo na época, um amigo meu, o Luquinhas. E a gente... Foi incrível o episódio. Foi maravilhoso. Porque ele tinha assistido o filme junto comigo
E ele gostou também da fotografia, a gente falou só da fotografia. Então, isso foi uma coisa que eu trouxe na época. Hoje, Júnior, te respondendo assim, se eu não gosto, eu não faço conteúdo. O máximo que eu faço é dar uma nota, tipo, no Instagram, tipo assim, a nota que eu falo não é a nota numeral, mas falar pra minha audiência, falar, gente, eu assisti aqui o piloto de tal e não é pra mim. Mas vai lá e tira suas próprias conclusões. Porque é isso, né? Tem conteúdo para todos os públicos. Sim. A crítica, ela precisa ser um norte. Ela não é uma definição de o que é certo e o que é errado. Exatamente. Foi Eu isso que eu posso aprendi. gostar e você não. Exatamente. Então, eu acho que, assim, existem modos de se falar. Eu acho muito pejorativo e acho deselegante, principalmente uma pessoa que vem do audiovisual como eu. Para quem não sabe, eu sou editor de áudio e vídeo profissional. E também sou produtor e sou diretor. E assim, eu não tenho coragem de detonar... Vamos supor, vocês fizeram um filme juntos. Meu, o tanto que vocês ralaram para fazer esse filme. Tanto de noite mal dormida, roteiro sendo escrito, produção, lidando com uma equipe enorme e tudo. Para eu ver 1 hora de filme, sei lá, 1h30, e falar, esse filme é uma bosta. Que eu não consigo. Não consigo, tipo, porque é uma visão minha, e por mais que eu ache uma bosta, eu acho que existem formas de se falar, entendeu? Eu tomo muito cuidado com isso, principalmente que as pessoas... Eu sou entusiasta, tipo, eu sou aquele cara assim, tipo assim, sexta-feira à noite, não tenho nada pra fazer, tem 3 filmes novos no cinema, eu saio de casa, tipo, 4 horas da tarde, saio de uma sessão, vou pra outra, saio de uma Cara, sessão, eu adoro fazer isso, Nossa. é muito bom. E eu falo, você é louco, você vai pro cinema sozinho? Eu falo assim, vou. Eu vou porque eu vou lá pra assistir o filme, entender, ver o que tá acontecendo. Então, às vezes as pessoas vêm, Júnior, você assistiu tal filme? Assisti. O que você achou? Você já assistiu? Não, então assiste. Depois a gente conversa. Exato. Porque às vezes a minha opinião sobre, sei lá, sobre o que eu achei do filme, da história, etc e tal, é uma. Mas às vezes a percepção da pessoa daquele filme é outra. Então assim, depois que ela já tem a percepção dela, fica mais fácil ela entender o que eu achei e o que eu não achei de bom. Sim, e o que é mais legal vai ser depois de tudo isso é a discussão. Porque é muito mais bacana se você gostar e eu não gostar, que a gente pode chegar num consenso que às vezes, assim, as pessoas elas são muito orgulhosas, né? Elas têm medo de dar um passo para trás. Então, se você chegar para mim e falar, Dinho, eu acho que se você for por esse lado aqui, se você ver o filme com essa ótica, vai mudar tudo para você. E aí, se eu refletir, eu falo, pô, realmente, eu não tinha parado para pensar assim, mudei de ideia. As pessoas, elas têm medo de mudar de ideia, elas não querem dar o braço a torcer. Já aconteceu, milhares não, porque tipo, seriam muitos filmes, mas já aconteceu algumas dezenas de vezes comigo, de, por exemplo, vou pegar um nicho que eu falo bastante, que são super-heróis. Eu odiei Thor Ragnarok, quando eu vi no cinema. Eu odiei. Falei, meu Deus, transformaram o Hulk no Jimmy Fallon, cara. Que fotografia linda. Pô, o cara só faz piada. Pô, sim, eu fiquei muito pistola. Eu falei, mano, pelo amor de Deus, eu sempre tive um negócio com o Hulk, né? Eu falei, não, o filme tá muito ruim, não gostei. Aí o pessoal idolatrando o Taika Waititi pela direção, porque o Taika é visionário, não sei o que. Eu falei, mano... Aí eu gravei um vídeo totalmente overpower, né? Tipo, não gostei. E aí, beleza. Aí você passou um ano, eu tava com uma amiga... não, tava com uma namorada na época. E tava passando no Telecine. Aí ela, já viu Thor Ragnarok? Eu, já. Ela falou, eu gosto tanto desse filme. Aí eu falei, vamos assistir, não tá fazendo nada. Eu, vamos, né? Comecei a assistir o filme novamente e vi com outra percepção e hoje pra mim é um dos melhores da Marvel. Por quê? Porque era um outro dia, num outro momento. Entendeu? Eu acho que também tem muito a ver assim, eu levo muito isso. A gente tem uma cultura, a gente conhece, por exemplo, quem lê quadrinho, quem vê... A gente tem uma concepção da história, de como ela é, como ela passa, qual é o intuito daquele personagem, a profundidade dele. E aí, o que eles fizeram foi disruptivo. Sim. Só que, pro público atual, que foi feito, né, tipo, desse universo atual, faz todo sentido. E engaja muito. Mas sabe o que precisa acontecer pra galera, fãs de cultura pop? E eu vou falar pra todo fã de cultura pop agora. A gente precisa... Bom, primeiro que estamos em 2023. Já passou da hora das pessoas entenderem o que é uma adaptação. Que susto, achei que você falava Elon Musk. Achou que eu ia mandar um Totoro aqui? 2023, Elon Musk soltando foguete. Conhece o Elon Musk? Tá
fica construindo foguete. Eu acho que as pessoas não entendem o que é adaptação. Então, tipo, o que a Marvel fez, por exemplo, nesses 10 anos de MCU, já passou um pouco agora, né? 10 anos já tá quase 12, 13 anos aí. É adaptar, pegar esses personagens, pegar as essências desses personagens, manter, mas construir histórias diferentes. Não é fazer a cópia. Exato. Foi o que aconteceu agora com The Last of Us. The Last of Us veio muito nessa base dos jogos, né? Principalmente do primeiro jogo, e ele expandiu o primeiro jogo. Ele trouxe coisas que a gente não vai ter jogando. Sim. Né? Porque o jogo é uma outra experiência. São novas possibilidades. Exato. Né? E é ter um olhar também mais maduro para a construção dessas obras. Né? Porque, gente, você já sabe, você já conheceu o livro, por exemplo. Você já conhece o livro, já conhece toda a obra e tal. E ele vem... E é adaptado para o cinema. Por que não explorar outras narrativas? Sim. Não é? Mas a galera não gosta, né? Fã de livro, inclusive, são bem chatos, né? Em termos de adaptação. Temos de livro aqui no estilo. Temos também. Temos uma aqui também que está comigo. É muito fã de livro. A gente já teve essa discussão inúmeras vezes. Mas, da mesma forma, como eu sou muito fã de quadrinho, eu sei que o fã de quadrinho tem esse apego tem esse com problema, a né? história. Você é fã de Harry Potter, você sabe o quão difícil é agradar o fandom. Eu sou fã de Star Wars, um dos fandoms mais chatos do universo geek. Você gostou do Rebels? Claro, o Rebels é maravilhoso. Se você fosse falar... Foi a minha redenção. Se assim. você... Não vamos falar da última trilogia. Aí é melhor a gente não falar. Mas Rebels é incrível, Pra mim né? foi a redenção. Não, e vai virar muita... Vai vir pra série da Ahsoka. Agora vai vir muita coisa de Rebels também. Então eu acho que tem que ter tem que saber entender, tem que saber respeitar isso e entender que nem sempre... Acho que as pessoas têm se frustrado muito hoje. Vou usar eu acho que até eu já tinha conversado isso com você. As pessoas, por exemplo, recentemente, não quero datar o podcast, mas é o que me vem aqui na mente, as pessoas falaram muito mal de Homem-Formiga Quantumania, que é um dos últimos lançamentos da Marvel, porque tinha uma expectativa muito grande em cima do Kang, que era que vai ser o grande vilão da fase 2. Na minha opinião, acho que eles apresentaram o Kang bem. O que precisava fazer ali, eles apresentaram. Só que as pessoas esperaram muito de um filme do Homem-Formiga, cara. E todos os filmes do expectativa. E todos os filmes do Homem-Formiga são filmes sessão da tarde, são pipocões, são blockbusters. A gente tá falando de um Querido Encolher as Crianças mais moderno, entendeu? A gente tá falando do Homem-Formiga. Nem respeito com o nome ele tem, entendeu? Coitado. Exato, tipo... Então, assim, aí a pessoa não acontece o que ela queria que acontecesse, e aí a culpa é da Marvel. E a Marvel fazendo grana com o filme, Muita. Entendeu? Muita grana. E eu acho que isso também tem muito a ver com a questão da cultura do hype. Sim. Que as pessoas colocam uma expectativa assim, elas não têm o conhecimento sobre aquilo, elas têm uma suposição, ou um blog ou outro fala, eu acho que, esse acho que se torna vai ser, ou vai ser, eu tenho certeza, e eu tenho certeza, não, tinha que acontecer. Sim. E aí, quando não acontece, cria uma frustração muito grande dentro tanto do fandom quanto do próprio público, que às vezes está ali só de curioso. Mas achei que era uma coisa, era outra. Porque não tem ali o entendimento do que é aquela obra, o porquê daquela obra. Sim, por isso que eu sempre digo, baixem muitas expectativas. Essa semana eu assisti o Shazam 2. Falei, esse filme vai ser horrível. Vai ser muito ruim. Mas eu já entrei nesse mood. Eu já entrei nesse mood pra sabotar o meu Dinho do futuro. Né? Eu falei, vai ser horrível o filme. Saí do filme melhor que o primeiro, mano. É muito bom. Gostou? Muito. Sou muito fã. O fato de uma criança de 17 anos se tornar um adulto fortão, eu gosto muito disso. Porque é muito quadrinho. Né? E é muito o lance do Shazam. Então, assim, eu gostei bastante nesse sentido. Eu acho que, assim, ele não é tão... Ele, pra mim, tá igual ao primeiro. Eles estão na mesma linha. Então, é uma grande continuação. Então, eu acho que muito das frustrações das pessoas é gerada pela própria expectativa que ela cria. Então, vamos usar isso na vida? E vamos usar na cultura pop também? Por que não? Aplica. Não é proibido, né? Você baixa a expectativa, você surpreende muito mais. Trazendo um pouco assim para o nosso meio da questão do ensino, muitas vezes as pessoas... assim, a gente sabe que hoje em dia você vai na internet, você procura coisa, você vê aquela galera tipo, aprenda a fazer dinheiro pela internet, ganhe 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, seja isso, seja aquilo, faça isso, faça aquilo, não sei o quê. E aí, às vezes, a pessoa vem, tipo, vou buscar uma formação, vou buscar uma carreira, e ele começa na carreira, ele não entende que aquela pessoa que está ganhando os seus 30, 40, sei lá, quantos mil ela estiver ganhando, ela passou por todo um processo
que, querendo ou não, é um pouco moroso, tipo, difícil Sim, de aprender, é o tipo, caminho, básico mesmo, tipo, o mínimo, né? Total. E aí, pra chegar até aquele ponto. E muitas vezes tem essa questão da frustração. E aí isso, eu acho que se tá se tornando, que eu infelizmente acho isso, eu falo isso por causa que eu tenho um irmão que ele é mais novo, e às vezes eu vejo, assim, não ele, mas as pessoas da mesma idade que ele se frustrando com coisas que eu fico, tipo, sério, tipo, calma, vai piorar. Mas depois fica muito melhor. E aí tem essa questão dessa cultura do hype que faz as pessoas acharem, não sei o que, não sei o que. É a mesma coisa, por exemplo, que a gente traz para os estudos, né? Eu faço design aqui na FMU, e aí a gente tem algumas aulas que são um pouco mais... que envolve regra da ABNT, etc. E a gente sabe que... Não gosto nem de lembrar. Exatamente isso. É aquele negócio Calcanhar assim, de Aquiles do estudante. É isso. Ah, mas isso, não tem isso, é isso. Mas é super necessário passar por esse processo. Sim, Exatamente. é amadurecimento, né? O amadurecimento. Não pode pular essa etapa. Você que tá aí querendo ficar rico, você tem que estudar muito, mas muito, muito. E sem reclamar. Não, reclamar você pode, você vai reclamar, mas continua, segue firme. Aproveita que tem que estudar e faz a sua matrícula lá, tá? Portalfmu.br. É isso não aí, esquece. não vai esquecer, hein? Muito bom. Outra coisa, Dinho, que eu queria falar com você a respeito do nosso streaming, né? Porque é tanta produção. E você, como criador de conteúdo, como é que você dá conta de produzir conteúdo para tanta coisa que sai, às vezes ao mesmo tempo? E, sabe, como é que você administra a sua criação? O conteúdo que você vai fazer, que você vai postar, como que você administra tudo isso? Escolhe sobre o que você vai falar, quando que vai falar, como? E por favor, nos dê dica, porque cada vez que tem uma Yukon da vida ou alguma manifestação das empresas falando quais vão ser os filmes que vão ser lançados no ano, pra mim é um mini ataque de ansiedade. Eu já começo a assistir, ai meu Deus. Já sai fazendo a listinha, né? Eu faço uma lista que só me dá ansiedade, porque eu fico esperando aquilo acontecer. Esse mês especificamente, março, né, de 2023, está tendo muita coisa no cinema. A gente teve Pânico 6 na semana passada, aí Shazam já entrou agora também, vai ter o filme do Mario já no começo de abril, que também tá uma expectativa muito grande em cima. Então, assim, eu acho que talvez o que me ajuda nessa curadoria é ter a cultura pop inserida em mim. Então, eu consumo muito notícias, eu consumo muitos conteúdos, então fica muito fácil de filtrar isso para que eu possa atacar. Hoje eu gravo uma vez por semana no estúdio, eu vou para o estúdio uma vez por semana, e aí eu gravo uns 6, 8 vídeos mais ou menos. Tem que ser assim. De uma tacada. A gente faz uma diária e eu vou pra lá, tipo, geralmente a gente chega umas 2 horas da tarde, eu e o meu câmera, meu videomaker, e ele também me dirige, então a gente chega umas 2 da tarde e fica com uma diária mais ou menos até às 6, 7 da noite. O meu propósito é ali gravar tanto no vertical como na horizontal, e eu tento filtrar esses conteúdos nas plataformas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Fiz um vídeo sobre Creed. Então, Creed, eu gosto muito do Creed, sou muito fã do Rock Balboa. Então, tipo, preciso trazer as informações do que é o Creed para quem está chegando. Então, tenho que falar do Rock Balboa. Sim. Então, vou fazer um vídeo mais longo. Então, vou falar de todos os Rock Balboa até chegar no Creed 1, no Creed 2, Creed 3. Então, esse é um vídeo maior. Esse vídeo vai para o YouTube, na horizontal. Beleza. Mas na mesma semana saiu o primeiro episódio da 3ª temporada de The Mandalorian. Sou muito fã de Star Wars. Preciso falar de The Mandalorian. Vou fazer um Reels. Sobre esse conteúdo. Aí eu faço esse Reels e aí eu vou intercalando. Então, por exemplo, naquela semana eu gravo 3, 4 Reels que vão sair para... Eu estou falando Reels, que é a plataforma, mas é melhor eu determinar como o vídeo na vertical. O vídeo na vertical eu já solto nas 3 plataformas na vertical. Então, eu solto no YouTube no Short, solto no Reel no Instagram e solto no TikTok. Então, já solto tudo de uma vez. Então, eu vou gravando esses conteúdos fragmentados aí e é assim que eu faço a minha pauta. Então, eu chego no estúdio com, tipo, essa semana eu preciso falar dessas séries, essa semana eu preciso falar desses filmes. E a criação em si é muito baseada naquilo que eu estou consumindo. Por exemplo, agora dia 22 eu estou me preparando para a 2ª temporada de Cidade Invisível. Vocês conhecem?
Eu já ouvi falar. Que é uma Eu série vi. da Netflix baseada no nosso folclore brasileiro. Ai, que delícia. Tipo, é muito legal. Tipo, Eu tenho um amigo assim, que ele tá alucinado Premiadaço. esperando isso acontecer. meu, é uma série incrível, muito boa. Ela tá na 2ª temporada. E assim, eu já tô assistindo, tô revendo a 1ª temporada, já recebi. Tem isso também, os estúdios e os streamers mandam acesso antecipado para nós. Então, por exemplo, eu assisto as séries antes delas saírem. Sim, porque Acho que eu vou você ter que tem que fazer. dar... Pode prosseguir. Eu só ia falar que eu acho que eu tenho que fazer um canal, fazer sucesso, pra eu poder lidar com a minha ansiedade, que eu recebo antes. Então, Verdade. Mas talvez seja pior, se você receber tudo de uma vez. Tipo assim, porque, por exemplo, The Last of Us eu recebi todos os episódios de uma vez. Nossa senhora. Quantos? 9 episódios. The Last of Us saiu em janeiro, em dezembro eu assisti tudo. Aí eu já fui pro estúdio, Aí já você gravei tudo, e aí foi saindo, tipo, conforme ia saindo os episódios. Assim, é um trabalho de organização, Sim. entendeu? Então, era isso que eu ia falar. Você tem que organizar todas essas pautas bonitinhas, saber o que você vai falar, do que você vai falar, qual o formato que vai. Você mesmo que organiza tudo isso? Sou eu mesmo que organizo, eu que faço as pautas, não tem como. Porque eu prefiro, porque eu fico com mais liberdade e é uma coisa que eu consumo. Atualmente eu estou vendo 3 séries simultâneas, semanalmente. Então assisto, por exemplo, quarta-feira é dia de The Mandalorian, terça-feira também tem Ted Lasso, que voltou agora, está na 3ª temporada, uma série que eu amo. E eu estou assistindo também uma série da Apple Plus que sai toda quinta-feira à noite chamada Falando a Real, que é com o Harrison Ford e o Jerry Siegel, que fez o How I Met Your Mother. Ele é um psicanalista, um psiquiatra, né? Não, desculpa, ele é um psicólogo. E aí ele sofre um trauma lá, enfim. São séries semanais. Ah, não, lembrei de mais uma que eu tô vendo também, que é do Apple Plus, que é Hello World. Mas são séries que saem semanalmente, entendeu? Então eu consigo ter um filtro maior. Eu trabalho hoje, o X-Manteiga, ele sofreu uma reformulação. Eu e Gabi encerramos a nossa parceria ali no ano de 2020. Então, desde então, ela ainda aparece no X-Manteiga de vez em quando, ela faz algumas participações e tal, mas eu vim com o canal, eu tô sozinho no canal. E esse ano eu resolvi voltar às minhas raízes, e eu sempre tive muita influência da MTV. Então, eu sempre quis ser um VJ, né? Então, eu virei um VJ. Eu vi esse vídeo, Exatamente. primeiro vídeo de 2023. Você viu? Eu vi. Eu tô gravando com Chroma Key agora, que estou apaixonado. O meu editor é muito doido. Eu fiz um vídeo do Rock Balboa, que o Rock Balboa tá assim, ele me botou em cima do Rock Balboa aqui. Tipo, em cima do músculo do Rock. Tipo, uma galera rachou o bico. Então, tipo, eu voltei às minhas raízes e tô colocando isso em prática. Então, é muito isso. Eu acho que, para quem está produzindo conteúdo, está começando a produzir, a organização ela é essencial. Exatamente. Porque antes era mais fácil, né? Antes você tinha, sei lá, Netflix tinha 3 séries por ano que saíam no espaçamento de 4 meses. Tipo, você tinha House of Cards, Orange is the New Black e Stranger Things. Você tinha fôlego, né? Então a gente se preparava. Agora não, gente. Agora a Netflix ela solta 10 conteúdos novos por semana. E se fosse ela a única plataforma? Né? Exato. Fora as outras. Exato. A HBO Max solta um monte de coisa, a Apple Plus solta um monte de coisa, a Amazon Prime solta um monte de coisa, então... E agora eles estão começando a mesclar os conteúdos, né? Tipo, eles estão pegando os conteúdos que eles têm só lá na França ou só lá na Coreia. Então, vamos ver se o pessoal gosta. A gente tá falando de séries, mas e os realities que deram uma bombada, assim? Sabe uma coisa que eu gosto muito de assistir quando eu não estou produzindo nada? Adoro reality de culinária. Jura? Sou apaixonado. Reality de comida de rua, então, nossa, adoro, tipo, Food Street na Tailândia. Acho o máximo. Aquela chapa gigante, o cara jogando um monte de coisa. Sim, fazendo um nossa, monte de coisa muito ao bom. mesmo tempo. Tem uns Você gosta do vídeos- exótico, Gosto. né? Tem uns vídeos de ASMR que eu fico vendo no YouTube de comida oriental mesmo, assim, só de ASMR. Tipo, 1 hora o cara cozinhando e eu lá assistindo. Tipo, eu gosto, as coisas me relaxam. Tipo, então a gente tá muito nessa parada, assim, do streaming. Mas também tem uma outra coisa sobre o criador de conteúdo. Tem que tomar muito cuidado. De aquilo que você gosta tanto se tornar um fardo. Já aconteceu comigo. Já? Com Já. o quê? Com filme, com série. Putz, não queria ver esse filme, mas vou ter que ver, Tô porque eu tenho que cansado, fazer. não aguento mais. Vou ter que fazer uma parada sobre isso. Vou ter que fazer uma Porque tá crítica, no um hype, vídeo. porque estão falando, hein? Sim, É. acontece muito. E tem coisa que não dá pra você fugir, entendeu? Hoje eu tenho um pouco mais de liberdade no meu conteúdo e eu também não ligo muito pro algoritmo, sabe? Eu vou mais no Você no produz meu... o que você quer. Eu cheguei nesse nível, mas assim, com perdas e ganhos. Sim. Ganhos porque minha audiência me respeita e espera
o que eu vou fazer. Perdas porque o algoritmo me sabota, né? Então, por exemplo, o algoritmo nesse sentido, né? E isso é uma coisa que eu não tô nem falando de conspiração, viu, YouTube? Por favor, não é uma crítica. Eu entendo vocês. Já entendi como é que funciona. Mas, por exemplo, Shazam saiu ontem. Hoje é sexta, né? Shazam saiu na quinta-feira. Se você não soltou um vídeo de Shazam na quinta-feira... Já era. Já era. Tchau. Nem precisa mais. Tem alguns criadores que ainda conseguem, porque o fandom, a base de fãs é grande. Então, eles vão... o fã vai esperar essa pessoa. Mas quem quer ficar no hype, assim mesmo, quem quer deslanchar, não pode estar atrasado. E isso é complicado, porque às vezes a pessoa não teve como assistir ainda, né? Ixi, quantas vezes eu fui pro cinema, eu não participava das cabines de imprensa, que isso é uma coisa que a gente participa também. Os estúdios fazem as cabines de imprensa, a gente assiste o filme antes do lançamento. Mas tem isso também. Às vezes eu não conseguia cabine, eu ia, sei lá, para a sessão de pré-estreia meia-noite. Para assistir meia-noite, chegar em casa, gravar, editar, para 10 horas da manhã o vídeo tá no ar. Porque o filme tá estreando. Loucura. É isso que eu falo, que é a loucura do produtor de conteúdo. Porque às vezes as pessoas, elas querem tanto... Ah, não, eu vou virar um influencer, um blogueirinho, vou fazer e tal. Mas elas não conseguem entender todo o trabalho que há por trás da produção de um conteúdo bem feito. E o estudo, né? Porque às vezes, por exemplo, quando você vai falar, que nem do Oscar, que você estava mencionando no começo, eu comecei a assistir o Oscar tem uns 3 anos, que eu assisto fidedignamente. Tô lá vendo quem tá ganhando, quem tá perdendo, o que tá acontecendo, e ficando indignado também, enfim. Mas assim, estudar quem é o ator, o que ele já fez. Se você vai falar de um filme, se você for falar de Harry Potter, você tem que falar, principalmente se você quiser bater um fandom legal da galera, você tem que ler os livros. Sim. E não são livros pequenos, entendeu? Se você for começar... eu nunca vi Harry Potter, mas vou começar a falar de Harry Potter. Tá? Saiu o jogo, eu hypei no jogo, tem um conteúdo do jogo no meu canal, tá estourando, preciso fazer conteúdo sobre o livro agora. Você vai ter que ler, vai ter que entender, vai ter que se aprofundar, vai ter que buscar artigo na gringa para entender as histórias e tudo mais. Então, assim, é um esforço mental muito grande para você colocar lá, que nem você estava falando, você colocar lá, tipo, 30 minutos, 40 minutos no ar e vir qualquer... que bosta. Dislike. Entendeu? É uma falta de respeito, né? Eu lembro que uma vez esse dia eu fiquei com dó da Gabi. Eu fiz ela acordar junto comigo 4 horas da manhã pra gente assistir a nova temporada de Stranger Things. Porque a Netflix não tinha mandado ainda os episódios. E aí a gente não conseguiu. E vocês assistiram na estreia, assim, logo que... Saiu, tipo, toda sexta às 4 da manhã, né? Que sai as séries da Netflix. Aí, 4 da manhã, a gente começou a assistir. A temporada inteira a gente terminou meio-dia. A gente gravou... Tem esse vídeo no YouTube até hoje. A gente tá com umas olheiras. Tipo assim, a gente tá com um zumbificado, os dois. E aí, a gente terminou de gravar meio-dia. Aí, ela foi dormir e eu fui editar o vídeo. Você virou. Virei. Aí eu lembro que o vídeo saiu tipo 6 horas da tarde, assim, mas nós fomos um dos mais bem colocados no YouTube naquela época. Valeu o esforço. Valeu o esforço, mas, gente, ninguém merece acordar às 4 da manhã. Pior que 4 da manhã é o melhor horário pra dormir, né? Tipo, é o ápice do nosso sono, né? Acordar às 4 da manhã. Soninho gostoso, Sim. Relaxante. Era muito tenso. E a gente jogou tudo dentro do freestyle mesmo, porque não tinha muito tempo. Então, não dava pra anotar muita coisa, era assistir os episódios. Eu lembro que aquela temporada foi longa e foi meio chata, assim, sabe? E aí, tipo, foi difícil. Foi arrastado. Foi. Mas eu sei de criadores que fazem isso até hoje. Nem todo mundo tem o privilégio de receber um screener antes, né? Eles selecionam muito quem vai fazer essas coisas. Tipo, não é todos que a gente recebe. Então, assim, tem que ter muita força de vontade. Sim. E criador de conteúdo, no meu caso, hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo, então hoje eu tenho editores, eu tenho as pessoas que me ajudam a captar, tem pessoas que me ajudam com pauta também, dependendo se for uma campanha, alguma coisa do tipo. Mas durante muito tempo eu fiquei sozinho, tipo, eu e a Gabi no caso, depois que a Gabi saiu, eu sozinho. Então, não pode desistir. Tem que continuar. E esse falando assim da questão de conteúdo, hoje, pra você, qual é o seu maior hype? Tipo, não precisa ser só esse ano, mas qual é o seu maior hype, assim? Aquele assim que você fala, nossa,
eu tenho que estar bem de saúde, fisicamente, financeiramente. Eu tenho que estar lá quando acontecer. Game of Thrones, cara. Game of Thrones. Game of Thrones, assim, é a série que mudou minha vida, né? Tudo que eu tive de mais legal, assim, na plataforma, no YouTube, foi por causa de Game of Thrones. Dentro da minha carreira também como criador. Eu lembro que em 2019, na última temporada... A gente não precisa falar da última temporada, tá? Concordo Nem do último episódio, por favor. Menos ainda. Mas eu lembro que foi uma temporada especial, porque em 2019 foi a última, e eu consegui botar um vídeo do X-Manteiga em alta, do YouTube. E foi no dia do meu aniversário. Caraca, Presentão, hein? Um presentão, foi muito louco isso, nossa, me emocionei muito na época. Então, Game of Thrones é uma série que eu me preparo. Pra vocês terem noção, a gente teve o primeiro spin-off ano passado, House of the Dragon. House of the Dragon estreou dia 21 de agosto. Eu já estava planejando tudo em janeiro. Eu vivi intensamente a série. Eu trabalhei pra caramba. Até dezembro eu trabalhei House of the Dragon. Porque eu fui pra Comic Con também trabalhar um pouco de House of the Dragon. Então, esse ano é meio que um ano, entre aspas, sabático, porque a série tá em ato, ela volta só ano que vem. Mas eu tô já me preparando para voltar em junho desse ano. Para já começar a falar da segunda temporada, já começar a preparar a audiência, né? Vocês devem ter pesquisado e tal. Eu tenho o primeiro podcast em áudio e vídeo do mundo de Game of Thrones. Que é o Domingote. Em áudio e vídeo. Tem vários outros podcasts aí de Game of Thrones em áudio, mas em áudio e vídeo eu sou pioneiro. Então eu apresento junto com a Carol Queiroz, que hoje é minha companheira ali de Game of Thrones. Super empolgada, inclusive, os vídeos com ela tipo... Você viu? Não, e ela gosta muito também, é a série favorita dela. A gente não se conhecia, eu encontrei ela assim na internet. Falei, caramba, essa menina manda muito bem com Game of Thrones, comecei a seguir. A gente se trombou numa festa, fiz uma festa de lançamento de uma série. E aí a gente começou a conversar, fiz a proposta para ela e ela topou. E a gente tá muito junto nesse projeto até hoje. A gente fez The Last of Us agora juntos também. Mas o Game of Thrones, assim, é o ápice. E eu tô muito feliz porque House of the Dragon foi muito bom, do primeiro episódio até o último, né? Então, a gente tá muito empolgado a nível, assim, de já tá pensando há 5 anos pra frente. Porque... Caraca, vocês já estão se planejando assim. Sim, porque vão vir outras séries, né? De Game of Thrones. Pra mim, House of the Dragon foi a penicilina pra curar todas as dores que o episódio deixou. Foi. Cara, a última temporada a gente sofreu na última temporada. Então, House of the Dragon foi um grande bálsamo, assim, pra trazer o fã de volta. E foi épico, assim, foi maravilhoso. Tô muito empolgado. 17 dragões agora na segunda temporada. Misericórdia, gente. Diretão do dragão da onde? O pessoal do CG que lute. Exato. Por isso que vão demorar 1 ano, né? Pra fazer tudo. Não é? É isso mesmo. O pessoal do CGI é que lute. Agora, mesmo. Dinho, pra finalizar o nosso episódio, qual que é a sua dica de ouro pro produtor de conteúdo hoje? Não desista. Não desista. Faz. E uma coisa que eu uso muito, aprendi com um grande amigo meu, ele sempre falava assim, Dinho, o feito é melhor que o perfeito. Às vezes, é claro que eu sou um cara muito perfeccionista, mas eu aprendi a ceder em alguns momentos e também a tirar um pouco o pé do acelerador, para a gente entender. Por exemplo, criadores de conteúdo. Você não precisa fazer o melhor vídeo, por exemplo, sobre Shazam, porque semana que vem ninguém vai estar falando de Shazam, entendeu? Então, entrega o feito. Às vezes, a pessoa quer começar numa grande produção, aí eu preciso de uma câmera, eu não sei o quê. Mano, começa no celular. Você tem um celular? Começa. Liga a câmera e sai falando. Quero me preparar mais para uma plataforma. Abre uma live no Instagram, começa a falar com teus seguidores. Entendeu? Hoje a gente tem o TikTok que faz uma entrega muito boa e está incentivando muitos criadores de conteúdo hoje em dia. Então, o meu conselho é esse. Comece e não pare. Porque vão virar para você e vão falar, mas isso o outro canal faz. Não interessa. Tem vários canais que falam de Game of Thrones, mas a audiência quer ver o Dinho falando sobre Game of Thrones, entendeu? Então, assim, por mais que seja nichado, por mais que tenham outras pessoas, você é você. E as pessoas vão se identificar com você. E sempre tem aquela pessoa que pergunta, né? Mas isso dá dinheiro? Então, dá.
mas você também tem que saber escolher as suas batalhas, para onde que você quer ir. Nunca, por favor, não vai largar o seu emprego e sair tipo, fazendo... Seja responsável, Exato. minimamente responsável. Exatamente. Se prepare, Exato. entenda. Sim, e vai, tipo, às vezes você já tem um emprego periódico ali. Quando você sair do emprego, quando você sair, né, do horário de trabalho, vai para casa, grava um videozinho, pega um tempo de edição. Eu não tenho tempo de editar. Faz um vídeo sem cortes, mas vai fazendo, vai trazendo a tua audiência, entendeu? Eu tô sendo bem incisivo nisso, porque o não parar é o essencial. Porque... E não se cobrar tanto, né? O não se cobrar o se cobrar muitas vezes vem de você ter uma certa ganância de saber onde você quer chegar. Uhum. Isso não é ruim. Não sei se existe ganância boa, mas acho uma ambição. Uma ambição. Vou usar isso. É melhor. Ganância ficou feio. É normal você ter essa ambição. Isso é coisa do ser humano. Mas é bom a gente lembrar também que a gente tem o nosso ego. Sim. Então, tem que tomar cuidado. Faz, não se importa muito. Cuidado com comentários, não dá muita ênfase para comentário negativo, porque hoje em dia as pessoas estão endemoniadas, né? Então. Tipo, vai lá, só encher o teu saco, tipo, você não fez nada, tipo, a pessoa não prestou atenção no que você falou, tirou uma conclusão, não sei da onde, do nada, e quer falar, entendeu? Sim. Sobre. Eu acho que isso entra muito naquela questão, assim, tipo, daqui você falou aqui, da audiência, da importância. Às vezes a pessoa fez um comentário negativo, aí todo mundo começa a interagir com ela tal, e ela estava num dia assim, tipo, não tô muito bem. O pessoal começa a interagir, ela se sente importante naquele... E ela começa a aplicar aquilo. Sabe aquele reforço positivo? Sim. E aí, tipo, acontece uma coisa, foi bom pra mim? Então, beleza, dane-se, vou continuar fazendo, etc e tal. E só voltando um pouco, já que a gente tá falando de cultura pop, todo tempo, em todo lugar. E se eu falar que eu não vi? Eu Tudo acredito. Tá perdoado. Tá perdoado. Eu vi ontem e falar exatamente disso que você tá falando, das pessoas focarem naquilo que... Assista, é muito bom, tá, gente? Focarem naquilo que é, tipo, mais fácil. Tipo, não. Tá bom, deixa. Não sei o que, não quero. Tá bom. Já é assim mesmo, o que eu vou fazer? E aí tem um contraponto, que é, tipo, mas e se? Sim. E aí começa a mostrar o que acontece se você ir se. Sim, mas esse se é muito importante. Ainda mais com você falando de tudo em todo lugar. Eu não assisti, mas assim, foi porque tinha outras coisas na frente e passou o hype e eu não cobri o Oscar esse ano, então eu resolvi não falar sobre. Mas ele quebrou muitas barreiras, porque ele é um filme blockbuster que difere totalmente da academia. E é um filme todo editado no nosso maior editor, né? O mais conhecido, que é o Premiere, né? Então, vocês viram o editor falando sobre edição? Então, tipo, é muito interessante, é muito legal isso. Mas é uma coisa de quebrar a barreira. E talvez esse filme seja como exemplo também para esse conselho. Nem sempre as pessoas vão olhar para você com um olhar de tipo, nossa, ele é incrível, ou ela é incrível. As pessoas às vezes vão te medir. As pessoas às vezes vão duvidar de você, como duvidaram muito de mim em vários pontos. Mas vai lá, não desiste. Teve vários projetos que eu já fiz que não deram certo. E é normal. E é normal. A gente começar a coisa e não dar certo. Exato. Mas tem alguns que se destacaram aí no meio do caminho. E, pô, esse de House of the Dragon, o Domingote, foi muito legal. A gente teve um reconhecimento muito bacana. Uma das coisas que eu gosto sempre de falar, a gente ficou algumas semanas em 5º lugar nos podcasts mais ouvidos do Spotify, na categoria TV e Entretenimento. Tipo assim, a gente ficou um tempo lá. Sabe? E é muito, muito gratificante isso, sabe? Pessoas, às vezes até criadores ou fãs mesmo que eu encontro, sempre falam, eu adoro Domingote, adoro vocês falando sobre Game of Thrones, sobre House of the Dragon. Então, assim, isso já vale muito. Então, sendo repetitivo mais uma vez, não desista. Não desista. É isso. Dinho, obrigada pela sua participação aqui hoje. Foi muito bom ter você aqui com a gente, compartilhando das suas experiências, do seu conhecimento. E gerando essa conexão, né? Que é o intuito desse podcast. Muito obrigada mesmo. E, as portas estão abertas aí para você voltar quando quiser. Obrigado, gente. Eu que agradeço pelo convite. Espero ter ajudado de alguma forma e inspirado aí alguns jovens, alguns alunos, ou até mesmo ex-alunos, ou quem não é aluno ainda. Mas, enfim, acredite em você mesmo. Acho que esse é o segredo da vida. Vai para cima e faz o que você ama, que uma hora você vai começar a colher. Com certeza. Obrigada, Dinho. Obrigada, Ju. Muito obrigado, Sheilinha. Obrigado, Dinho. Obrigado, pessoal que está aí.
Últimas considerações? E chegamos àquele momento especial, que é o momento do nosso QR Code. Então, para você que é aluno FMU FIANFAAN, acesse aqui esse QR Code para o nosso exclusivo Clube de Vantagens. Você que não é aluno FMU FIANFAAN ainda, não se esqueça, acesse portal.fmu.br e comece agora mesmo o seu curso de graduação ou de pós-graduação aqui na FMU FIANFAAN. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês em mais um episódio e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.